Olá, como já sabem, esse é mais um vídeo do nosso grupo de estudos. Hoje abordaremos um pouco dos modos de leitura, do aprendizado na leitura e um pouquinho das virtudes e como se lê um texto filosófico. Não será nada muito saturado, nem muito longo. Se alguém quiser maiores aprofundamentos, é bom que leia o livro Como Ler Livros. Enfim, falaremos mais detalhes a seguir. Muito obrigado. Então vamos lá. Existem duas perspectivas possíveis sobre um texto, leitura e produção, sendo que uma percorre o movimento inverso da outra. Enfim, vamos lá. A leitura é um aprendizado, só que existe diferença entre ensino e descoberta. Vamos lá. Isso é também um pouco a respeito do que temos fundamentado no livro Como Ler Livros. Então, como lá tem algo assim também, se vocês procurarem, talvez não exatamente nessas palavras, mas é onde nos baseamos e toda filosofia é assim. Enfim, vamos lá. Obter informações é uma forma de aprendizado, assim também como é aprendizado entender algo que não se compreendia antes. Porém, há uma grande diferença aí, que é importante entre esses dois tipos de aprendizado. Informar-se é simplesmente saber que algo é um fato. Esclarecer-se é saber, além de que algo é um fato, do que se trata este fato, quais são os elementos deste fato, por que ele é assim, quais as conexões que outros fatos possuem com ele, quais aspectos são diferentes de outro, comparações, etc. Por isso que muitos dizem que para se ler um livro precisaria se ler outros 100 antes. Enfim, isso é outros assuntos. Mas enfim, vamos lá. Essa distinção é similar à diferença entre ser capaz de se lembrar de algo e ser capaz de se explicar algo, de se ensinar algo. Se você é capaz de se lembrar o que o autor escreveu, você aprendeu alguma coisa com esta leitura. Se o que ele escreveu é verdade, você terá aprendido alguma coisa sobre o mundo à sua volta. Contudo, não importa se o que aprendeu é um fato sobre o livro ou um fato sobre o mundo. Você aprendeu apenas informações, caso tenha exercitado somente a tua memória. Você não foi esclarecido desta maneira. O esclarecimento real, ele só ocorre quando, além de saber o que o autor escreveu, você também sabe o que ele quis dizer com o que escreveu e por que escreveu o que escreveu. Da mesma maneira que eu acabei de dizer que uma das grandes fundamentações nossa é a partir do livro Como Ler Livros, desta mesmíssima maneira muitos filósofos se baseiam para suas coisas. Então, eu já dei uma dica aqui inicialmente, umas chaves, digamos assim. Ou seja, você vai compreender por que fizemos este vídeo, por que falamos desse vídeo e por que estamos explicando essas coisas mesmo. Enfim, é evidente, portanto, que você também deve e tem de ser capaz de se lembrar do que o autor escreveu, se você aprendeu algo. E além de saber o que ele quis dizer com o que escreveu, estar bem informado é pré-requisito para ser esclarecido. Só que, porém, a questão não é se contentar em estar simplesmente bem informado. Montaigne, ele dizia sobre a ignorância abecedariana, que precede o conhecimento, e uma ignorância que se segue ao conhecimento. A primeira ignorância é a do analfabeto, isto é, do sujeito incapaz de ler. É por isso que muitas pessoas se confundem quando hoje em dia está na moda, falar sobre preconceito linguístico. Então muitas pessoas se confundem quando você fala, você tem que entender um assunto para falar dele. Aí logo eles começam, não, isso é um preconceito, que não sei o quê. Você tem que entender essas próprias graduações. E vamos lá. A primeira ignorância é a do puro analfabeto. A segunda é o sujeito que leu muitos livros, mas o leu de maneiras erradas, de maneira incorreta, sem compreender nada do que está escrito e do que está dizendo ali. É uma
ignorância, livresca, uma estupidez, etc. É quase um analfabeto funcional. Enfim, sempre houve ignorantes alfabetizados. Isto é, pessoas que leram muito, mas leram mal. Os gregos tinham um nome especial para essa mistura de aprendizado e estupidez. É uma grande coisa que vemos em muitos universitários por aí. Vamos e convenhamos. Na época dos gregos, eles chamavam isso de sofonia. E para que evitemos estes erros de que ler muito e ler bem são a mesma coisa, devemos contemplar a distinção entre tipos de aprendizado. E esta distinção exerce extensa, grandíssima e magnífica influência na arte de ler e na relação com a educação em geral. Convido que leiam o Trivium e o Quadrivium também, para se aprofundarem muito mais nessa breve introdução muito rasa que estamos fazendo em comparação com todo o amplo conhecimento que tem difundido nestas obras. E esta distinção ao qual eu falava sobre os tipos de aprendizado, essa distinção é elementar e de grande influência na relação com a educação em geral. Na história da educação, encontramos frequentemente a distinção entre ensinar e descobrir. Vamos dar um exemplo aqui. Quem quer que tu sejas, tu que fizestes uma escolha em ouvir-nos, tem seus votos, tem suas coisas, tem a sua firmeza e tem que seguir com perseverança os caminhos, e assim terá merecido ascender entre os mártires que oferecem vida em nome de Cristo. Do mesmo modo, você vai estar fazendo alguma caminhada que sabe ser ainda maior e muito árdua maior do que você, e um caminho muito mais árduo do que o caminho normal do comodismo. Enfim, na história da educação encontramos frequentemente a distinção entre o ensinar e o descobrir. Porém, é possível que ao adquirirmos conhecimento sem sermos ensinados, isso é possível sim. Por isso que muitas pessoas se enganam. E esse é um grande problema do Brasil também, é a questão do culto aos diplomas sem o conhecimento, enfim. Mas engana-se quem pensa que não podemos aprender algo sem alguém para nos intermediar ali, mesmo que isso seja fundamental. Porém, não é impossível que você consiga. Enfim, na história da educação, encontramos frequente distinção. E, se não fosse assim, se todo professor tivesse de ser previamente ensinado em tudo o que posteriormente fosse ensinar, não haveria aquisição de conhecimento. Porque, é lógico, tem de haver a descoberta, ou seja, tem de haver um processo no qual se aprenda por pesquisas, investigações, reflexões, sem a ajuda de ninguém. É por uma dessas coisas, claro que não é só isso, porque o livro também é um professor, que é por isso também que a gente tem as leituras dos livros. E a descoberta está para o ensino, assim como o aprendizado sem professor está para o aprendizado com professor. Nos dois casos, há aprendizado. Seria um erro supor que a descoberta é aprendizado ativo e o ensino é aprendizado passivo. Não existe aprendizado inativo, assim como não há leitura inativa. Tudo isso, se você pesquisar, se você caçar ler, ou como ler livros, tem tudo ali. Porém, nos dois casos, há aprendizado. Uma maneira melhor de tornar essa distinção mais clara é chamar o ensino de descoberta com o auxílio. A diferença entre ensino e descoberta, ou entre descoberta com auxílio e descoberta sem auxílio, reside sobretudo na diferença entre os materiais sobre os quais o aprendiz opera. Quando está sendo ensinado, ou seja, quando está aprendendo com auxílio, com o intermédio de algum professor, o aprendiz opera sobre aquilo que lhe é comunicado. Ele desempenha operações a partir dos discursos. Sabemos que discursos têm várias graduações, pode ser retórica ou qualquer outras maneiras. Não vamos
entrar nisto porque este é outro assunto. Enfim, seja escrito ou seja oral, ele aprende lendo ou ouvindo. Note a estreita relação entre ler e ouvir. Se a gente ignorasse as diferenças entre essas duas formas de comunicação receptivas, diríamos que ler e ouvir são a mesma coisa, ou que são a mesma arte, a arte de ser ensinado. Porém, quando o aprendiz procede sem a ajuda de professores, as operações de aprendizado ocorrem sobre a natureza ou o mundo à sua volta, e não sobre o discurso. As regras desse tipo de aprendizado constituem a arte da descoberta sem auxílio. Se empregássemos a palavra leitura de maneira descabida, descuidada e sem a responsabilidade que essa simples palavra nos impõe, diríamos que a descoberta, estritamente falando, a descoberta sem auxílio, é a arte de ler a natureza ou o mundo, enquanto o ensino, ser ensinado, isto é, a descoberta com o auxílio, é a arte de ler livros, ou se quiséssemos abranger a audição, é a arte de aprender a partir de discursos. Mas então, e o pensamento? Onde estaria aí? Quer dizer que a gente precisa usar a nossa mente para adquirir conhecimento. E se ensino e descoberta são as únicas maneiras de adquirir conhecimento, então pensar é algo que sempre acontece durante essas atividades. Temos de pensar enquanto lemos. Você tem de pensar enquanto está escutando este áudio, por exemplo. E é lógico que, da mesma maneira que quando você pensa enquanto lê, você pensa enquanto escuta. Assim, temos de pensar enquanto investigamos também fatos ou qualquer outras coisas que existem, documentos, etc. Naturalmente, os tipos de pensamento também são diferentes, assim como são diferentes os dois tipos de aprendizado. E a razão pela qual a maioria das pessoas considera o pensamento como algo puramente relacionado à pesquisa, muito mais a pesquisa do que o ensino, o cientificismo, como muitos chamam por aí, é que supõe erroneamente que leitura e audição sejam atividades fáceis. Se engana quem pensa isso. Provavelmente, verdade que pensemos menos quando lemos para nos informar. Eis aí um pouco da diferenciação entre os graus de leituras. Depois a gente chega nisso. Só que, quando a gente também vai se divertir, quando não fazemos nenhum esforço do tipo, quando estamos lendo uma revista em quadrinhos ou algo assim, são tipos de leituras menos ativos que existem. Porém, aquela coisa de leitura ser fácil, isso não é verdade. No que se refere à leitura ativa, que é na leitura para se entender, para se chegar à compreensão de algo, na compreensão de um texto. Ninguém que tenha empreendido esse tipo de leitura diria que se trata de uma atividade fácil. Da mesma maneira que para alguém que tem algum dos graus de analfabetismo, não é fácil pegar um livro muito complexo, digamos de Nietzsche, e lê-lo, decifrar todos os códigos que ali estão, etc. Por aí vai, de qualquer outro que você quiser falar também. É simples um exemplo que veio na minha cabeça. Enfim, pensar é apenas parte da leitura, é parte integrante da leitura. E é necessário que os nossos sentidos, a nossa imaginação entrem em cena. É necessário que observemos e lembremos, e se algo não puder ser observado ou lembrado, deve ser construído imaginativamente. É para isto que serve a ficção. Claro que você não pode colocar todas aquelas ficções que são coisas totalmente improváveis, mas sim as ficções que podem acontecer na vida, os literatos, etc. Nisso tudo há uma tendência a superestimar o papel de certas atividades em detrimento do aprendizado pela audição. E também tem muitas características das pessoas que não levam muito a sério o aprendizado pela leitura. Por exemplo, muitas pessoas acham que, embora o poeta tenha de usar a imaginação para escrever um poema, por exemplo, elas mesmas não precisam usá-la para lê-lo. Elas acham que elas não vão precisar de usar a imaginação dela. Então, vamos resumir. A arte de ler engloba todas as habilidades que são utilizadas na descoberta sem auxílio, ou seja, observação apurada,
memória rápida, imaginação fértil e é lógico, né? O intelecto devidamente treinado para análises e reflexões. Afinal, ler também é descobrir. É lógico, claro que com ajuda. E nisso tudo consideremos a audição e a leitura como atividades de aprendizado. Enfim, até certo ponto é verdade. Ambas são vias de ensino e ambas exigem que se esteja treinado na arte de ser ensinado. Ouvir uma série de palestras é, de certo modo, como se ler um livro. Por isso que, em breve, começaremos a postar mais e mais vídeos sobre palestras e várias coisas. E vocês têm que pegar a conexão de cada coisa, entende? Por isso que estou dando essas dicas não sei se, eu acho que isso está até extrapolando um pouco, então eu poderia chamar de uma breve aula. Ouvir uma série de palestra é como ouvir um poema, é como lê-lo. Muitas regras que se esboçam no que estamos dizendo, no que eu estou dizendo aqui, podem ser aplicadas nessas atividades. Muitas das vezes todo mundo faz todo um teatro, muitas coisas, mas é simples. Tá certo algo no livro, reflita sobre ele. E se você achar bom, faça para comprovar se é ou se não é. Enfim. Todavia, é claro, há bons motivos para que enfatizemos a leitura e deixamos a audição em segundo plano. A razão principal é que ouvir implica aprender com o professor que está presente. Ele está ali, na tua frente. Ao passo que já a leitura implica aprender também com o professor, porém com o professor que está ausente. Enfim, como disse que nesta breve aula quase seria ignorada a presença de um professor físico, mas seria considerada muito mais o aprendizado na leitura. Então vamos dar exemplos. Caso você formule alguma pergunta ao teu professor, ele provavelmente lhe responderá. Se continuar com dúvidas, poderá poupar o trabalho de pensar e pedir mais explicações ao tal professor. Só que, já em contrapartida, se você formular uma pergunta lendo um livro, aprendendo com este professor, só que não físico, você terá você mesmo de responder às tuas próprias dúvidas. É neste sentido que o livro é como um aprendizado com a natureza, ou como se ele fosse como o mundo à tua volta. Quando você os questiona, eles lhe responderão na medida da sua própria capacidade de pensar e analisar. Enfim, muitas das vezes quando você formula uma pergunta ao professor, você acha que você estará livre de pensar quais a resposta seja algo meramente factual. Mas se o que você quer é uma explicação, então terá de entender a resposta por conta própria. Caso contrário, no final das contas, nada lhe terá sido explicado. Então, assim, é comum vermos que alunos leiam textos muito difíceis nas escolas com encaminhamento de professores. Porém, se estamos lendo um livro difícil fora da escola, ou se o livro não faz parte da lista de leituras obrigatória, então só nos resta o próprio livro. Assim sendo, para continuarmos a aprender, a descobrir mais e mais, temos de saber como fazer os livros nos ensinarem. Este é um pouco do objetivo deste áudio, desta quase aula. Em geral, a regra para a leitura é essa, porque existem vários níveis. Quanto mais esforço, melhor. Sobretudo, é claro, em relação aos livros mais difíceis. Isto é, aos livros que são capazes de elevar nossa mente de um estado de conhecimento inferior ou entendimento, seja como você quiser falar, para um estado de entendimento superior. Essa é um pouco da distinção entre ensino e descoberta, ou entre, digamos, a descoberta com e sem auxílio. É importante porque a grande maioria das pessoas, a maior parte do tempo, tem de ler sem a ajuda de ninguém. Assim você terá de ter calma para não dar um passo maior que a perna. Ler, assim como uma descoberta, é aprender com o professor que está ausente. Só conseguiremos realmente aprender se soubermos como empreender tal leitura. Estou quase finalizando. Desculpe, há muito
muita delonga que tivemos com este vídeo. Muitas pessoas podem estar se perguntando, falando: nossa, isso é muito difícil, isso é algo que não dá, que não sei o que, não tenho tempo, pessoa real, não dá pra fazer esse tipo de coisa, blá blá blá, um cidadão que não sei o que, enfim, muitas objeções que surgem. Eu respondo dizendo que a dificuldade impede, quer dizer, por si o voluntário, mas essa dificuldade mesmo, ela acidentalmente o aumenta a capacidade, enquanto que alguém se esforça contra a dificuldade. Contudo, a própria dificuldade contribui para a satisfação, em razão de toda a penalidade que nela está inclusa. Ou seja, se você quiser, você vai conseguir. Se você quer, você pode. Se você quiser ler, quiser empreender para conhecer, você consegue chegar ao entendimento e elevar-se a um grau superior de conhecimento. Dizem que se conhecesses os outros e conhecestes a ti mesmo, não estarás em perigo em nenhuma ação entre centenas de batalhas, mas se não conheceres a ti mesmo e nem aos outros, perderás todas as batalhas. Então, é assim também com o ensino. Conheça-te e conheça-te também o que há à tua volta, o mundo que está presente ali. Sempre saiba refletir a partir dele, porque ele é um mundo real, concreto, à sua volta. Não vamos aqui nos pegar com ideias toscas que falam que o mundo é isso, é aquilo, supercordas, etc. Enfim, então, sempre quando lê, movimente-se, exercite-se e procure compreender e refletir sobre o mundo que está à sua volta e se eleve a um grau de conhecimento superior e saia do conhecimento inferior ao qual antes estava. Essa é uma das coisas mais prazerosas que o ser humano pode ter na vida. Sobretudo, não tenham pressa. Da mesma maneira de atletas do esporte, que exige treinamento, paciência, etc. Também isso exige muita paciência, muito treinamento. E que você faça sempre essas coisas e não tenha pressa de chegar ao conhecimento. Apenas queira chegar a ele. Nunca perca o lado, o foco, porque senão você vai acabar caindo você não vai ter credibilidade nenhuma, digamos assim. Simples. Da mesma maneira que tudo que se lê, tudo que se vê nas mídias, nos jornais, etc. do Brasil, não passa de elaboração apressada de fatos que o comentarista extraiu da própria neurose. É um mundo, é uma espécie de maquiar o mundo na linguagem manual deles. Não é uma coisa séria. Então, não participe dessa diversão, desse circo. Se oriente-se como leitor, como pessoa, se satisfaça, não caia nessa desorientação, esteja sempre informado e tenha alguma sabedoria a partir do que está fazendo, não tenha pressa sobre tais circunstâncias, saiba refletir e não se atenha ao pensamento condicionado. Por fim, chegando ao final de mais um vídeo, que este ficou bastante longo, perdoe-nos e agradecemos a paciência. Não se esqueçam de entrar no canal e de se inscrever e deixar o like. Obrigado.